Hoje vou mostrar para vocês no Autos TV o clássico SUV raiz, que é a Rural Willys. Quem lembra dela, né? Sabia que ela tem a base do Jeep, motor 6 cilindros? E essa aqui é totalmente original. Roda a vinheta. Esta é a clássica Rural Willys, Willys Overland do Brasil. Sabia que a Willys foi a maior montadora na década de 60 no Brasil? E aqui a gente tem a Rural, que era um carro familiar para levar 6 pessoas, motor 6 cilindros, bastante espaço interno e muita simplicidade, né? Como esse carro é simples e ao mesmo tempo como ele é interessante, né? O desenho dela, a história desse carro. Ela foi lançada aqui em 1956, ainda importada, né? Importada dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ela chamava Jeep Station Wagon, né? Um carro familiar para aquela época. Era realmente um utilitário esportivo. Ela também chegou a ser vendida na Argentina como Kaiser Estanciera, né? Também foi vendida por lá. E aqui no Brasil ela foi nacionalizada em 1959. Pouca gente sabe, mas esse carro na verdade é o chassi do Jeep, só que um pouco maior, 60 centímetros maior. A gente teve versão 4x4, versão 4x2, que é essa daqui, sempre com tração traseira. E olhando assim para esse carro familiar, você pode até me perguntar, nossa, sério que esse carro é um Jeep? Pois é, se vocês olharem bem, ó, eu vou depois mostrar o motor, que é um 6 cilindros, mas olha aqui a base dela, ó. Vamos ver aqui por baixo, inclusive esse carro é todo original. Olha o feixe de molas ali, ó, tá vendo? Embaixo tem o chassi e o feixe de molas atrás. Ela não tem as molas helicoidais, então é um carro bem mais duro de dirigir, mas na década de 60 a proposta dela era ser apenas um carro família. Muita gente falava que o desenho dela tinha a ver ali com aqueles arcos, né, do Palácio do Alvorada, né? Na década de 60 estava muito em voga isso, né? E ela foi lançada, relançada em 59. O motor fabricado lá em Taubaté, que a Ford fechou recentemente, o motor 6 cilindros do Jeep. Mas o desenho dela era assim, bem definido, uma caixa com a parte dianteira, como eram os carros da época, né? Aqui você tem todos os frisos dela, o farol, a seta, e ela tem os embleminhas da Willys Overland, que eram esses emblemas aqui. Eles estão presentes ali na tampa do capô, aqui embaixo também, as rodas Aro 15 com o desenho da Willys, são pneus Pirelli, né, Aro 15, os pneus com a medida original, tudo original. O embleminha da Rural aqui. Aqui a gente tem uma entrada de ar, ela abre e fecha com uma alavanquinha lá dentro, não tem ventilador, não tem ar-condicionado, até a máquina do limpador, ela é a vácuo e não é elétrica, como depois foi mudado, no ano seguinte já mudou. Geralmente ela tinha aqui essas duas cores, né? Essa daqui é o azul e branco, que é muito clássico, e como vocês estão vendo, nessa parte traseira, ela é muito espaçosa. Esse desenho aqui para combinar com a grade dianteira, né? Para deixar ela menos quadrada, né? Para não ficar tão esquisito, né, o quadrado. E aqui a gente tinha uma solução bem legal, que era o porta-malas, né? Você puxa aqui, ó, desce ele, tá vendo? Tem o sistema das alavancas aqui e você tem a segunda parte, que você puxava e travava, ó, tá vendo? Travou e aí você tem um porta-malas imenso, né? Imenso, é muito espaço. O step dela original, fica aqui, ó, o step aqui é um Firestone, também original, preso desse jeito, ó, com a borrachinha, com esse deck aqui, né, derivado das picapes. Ali tem a chave de roda, e o interior dela que é azul com branco, assim como o exterior. Mas olha como você pode levar coisa aqui dentro. Essa solução aqui de dupla tampa de abertura, muito carro americano usou, as peruas usaram também ao longo de muito tempo, né, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil era o nosso carro família, concorrente da Chevrolet Amazonas, né? A Chevrolet tinha um carro desse aqui, o Toyota Bandeirante, que foi lançado em 62 ali, né? Começo da década de 60, eram os concorrentes desse carro familiar. Quando a gente olha aqui dentro, eu falei para vocês que ela é toda original, nunca foi pintada, ó, desgastezinho, você vê o fundo aqui. Vendo o desgaste da pintura, mas nunca foi feito nada nesse carro. Ó, abertura aqui, ó, perfeita da porta, onde você vê o interior do carro. E aqui você tem ideia, né? 6 pessoas podiam viajar com bastante conforto, ó, muita largura. Ela tinha, então era um carro bem familiar, ó, o banco inteiriço aqui, era o do lado de lá que se abria, e você tinha um salão bem amplo, apesar da direção ser um pouco esquisita.
Nessa época não tinha aquela exigência, né? A direção hidráulica, né? Ar-condicionado. Esse carro é seco, ele não tem nada disso. Até o câmbio dele, que é de 3 marchas, a primeira ainda não era a marcha sincronizada. Então, se você não tiver parado, você acaba arranhando a marcha, tem que ter um pouquinho de cuidado. Mas são características do carro que eu vou mostrar para vocês. Vê se vocês gostam dessas soluções aqui, ó. O painel dela era exatamente esse, o volantão grande, né, de baquelite, né, usava-se muito esse material. Você vê que assim, de plástico nesse carro, só tem aqui, ó, a alavanca da seta é plástica, o resto não se usava plástico nos carros. Era a própria lata no painel, ó, você vê aqui no próprio porta-luvas, ó, o compartimento dele, ó. Ele é bem rústico, é tampa de lata também, muito simples o carro. E aqui você tinha todos os comandos no painel, inclusive a temperatura do motor e marcador de combustível. Aqui o limpador, que eu falei que é vácuo, as luzes, e aqui a gente tem a partida, né, onde você vai colocar a chave para dar a partida. O câmbio é esse câmbio aqui também, com essa ponteira central, mas ó, vou pisar aqui, ó, na embreagem. Aí você tinha a primeira, que está engatada por segurança, a segunda para cima e a terceira. Para você, a marcha ré, você traz ele para você e sobe, e esses são os comandos do câmbio da Rural Willys. A tampa aqui vou mostrar também como ele era diferente, tanto na abertura quanto na simplicidade do motor. Repara nesse detalhe aqui, que é muito interessante. A tampa ainda abria no conceito do Jeep, né? Do Jeep da guerra, aquele Jeep antigo. Olha aqui, ela tinha essa vareta dupla, aí ela vem abrindo e você trava ela desse jeito. O motor, clássico motor 6 cilindros, né? 6 cilindros em linha, que desenvolvia 90 cavalos, era um bom desempenho para a época, e uma coisa, né, da simplicidade, ali a caixa de direção dela e a suspensão de feixe de molas, bastante espaço ela tinha. E esse motor aqui de 90 cavalos não tinha muito torque, tecnologia da época, ele chegava a uma máxima de 107 km por hora. E os carros da época, né, os automóveis da época, ali em 64, você tinha nada mais, nada menos do que o DKV, né, o Fusca também, e você tinha na própria Willys Overland o Gordini, né, que era aquela evolução do Dolphine. E esses carros, velocidade de estrada ali era uns 80 por hora, e essa daqui chegava a 107, era um carro com bom desempenho para a época. E essa época é muito marcante, né, no mercado brasileiro, porque os carros que vinham importados, eles estavam se nacionalizando, tinha aquele orgulho de fazer a indústria nacional acontecer. Então, muitos carros que vinham dos Estados Unidos, da Europa, aqueles conceitos, eles estavam sendo todos nacionalizados. A indústria estava se desenvolvendo muito, e a gente tinha na linha da Willys Overland vários carros, picape, carro família, carro de passeio, carro pequeno, o portfólio era muito grande. A Willys logo entraria em dificuldades econômicas e a Ford compraria a Willys em 67. Olha que interessante aqui, né? Até a chave dela é original, ó. Tá vendo? Willys. Aqui o símbolozinho da Willys do outro lado também, ó. A chave é original do carro. Isso é muito legal da partida dela. O banco é fixo, não tem ajuste. Vamos ligar, ó. Só toquei na chave, ela já ligou. Falei para vocês que o câmbio é de 3 marchas. Aqui a gente tem o freio de estacionamento, puxou, voltou, né? Mas eu não confiei muito, eu deixei engatado, tá? Vamos dar uma voltinha com ela. Você percebe que pela embreagem ela é bem em cima, né? Para ela começar a acelerar. E a posição dela de dirigir também é bastante em cima, não tem ajuste. Geralmente a coluna de direção ela tem folga, essa daqui tá com bastante folga também. E ela tem aquele barulhinho, né, quando ela tá soltando, acelerando, ó. O desempenho dela também não é lá essas coisas, mas é gostosa de dirigir. Então você leva um tempinho para se acostumar com a embreagem, direção dela, né, dá muitas voltas, e o curso dela. Na época elogiavam muito o curso dela de giro, né, que era bom para a época, mas para hoje em dia esse parâmetro é meio complicado. A suspensão é dura, é igual suspensão de caminhão, né? É o chamado eixo, ó, o que eu falei da marcha, ó. Se eu for pôr uma primeira em movimento, ela não vai, ela arranha. Então você acaba explorando ali 1, 2, 3 marchas, é o que tem. Mas ela tem bastante força, apesar do peso, e dirigir esse carro é dirigir um pedaço da história, e essa é a parte que eu acho mais legal desses carros. Se você deixar, ó, freio motor bem forte ajuda, porque ela tem freio a tambor, né? Não é freio ainda a disco nessa época, mas você percebe que ela tem bastante força, só não tem velocidade. É um carro derivado do Jeep, então é força
porém velocidade ela não tem. Estou em primeira marcha, vou passar uma subidona aqui, ó. Subiu, força não falta. Essa é a visibilidade que você tem, é muito boa, né? Ela tinha bastante vidro, a área envidraçada é muito ampla, isso também era muito elogiado na época. E na prática, na cidade, você anda com ela em segunda marcha, e se você desenvolver uma boa velocidade ali acima de 60 por hora, aí você vai acelerar um pouquinho, engatar uma terceira, aí diminui um pouquinho o ruído do motor. Mas é assim, é um pedaço da história, como eu falei. Um carro que fez muito sucesso, era o carro desejado das famílias. As famílias eram grandes, né, na época, o pessoal tinha no mínimo 3 filhos, 4, 5, era super comum. E quem podia comprar um carro para a família, ou optava pela Kombi, estava no auge da Kombi, né, nessa época da década de 60, ou então quem tinha mais grana acabava optando por um carro familiar que era mais automóvel e com desempenho melhor. Esse aqui era um deles, assim como a linha Chevrolet e a Toyota Bandeirante também. Bom, vou curtir o passeio, porque o resto é história, e a gente se vê em mais vídeos. E aí, você gostaria de passear a bordo dessa Rural Willys aqui? Ela está à venda, o pessoal da ZN Garage está vendendo esse carro sem restauração, como eu mostrei para vocês, então vale a pena conhecer de perto. Fica atento com a direção. Tá aí, gostaram da Rural Willys? Bom, depois desse tempo, 1964, em 70, a Ford colocou o emblema dela na Rural Willys, mudou, e ela foi até 1977. A F-75 e o Jeep duraram 5 anos a mais e o resto é história. Valeu, pessoal, obrigado. Agradeço a inscrição, seu like e não deixa de comentar. Obrigado e até mais.